Instrumento musical é um objeto construído com o propósito e capaz de produzir som musical. Tangidos, batidos, raspados, soprados. Os instrumentos musicais fazem parte da nossa história. Sua utilização acompanha todos os aspectos de nossas vidas, todas as culturas, e eles continuam desenvolvendo-se conosco. Este trabalho é ideal para descobrir de maneira simples e objetiva os instrumentos musicais, suas origens, como são tocados e que sons produzem. O instrumento mais antigo de todos é a voz humana e provavelmente alguma forma rudimentar de percussão veio logo depois. A corda tangida surgiu quando a primeira flecha foi disparada, ou até antes. A família das madeiras, com uma folha de grama apertada na mão, a dos metais, com o toque de uma concha, um chifre de animal com a ponta quebrada, ou algo similar. Enfim, o que une todos esses modelos de famílias é o contato direto entre o tocador e a fonte do som. Dividiremos os instrumentos musicais em instrumentos de cordas, instrumentos de sopro e instrumentos de teclas, dentre aqueles que enquadra na orquestra. Os instrumentos de teclas podem ser classificados como pertencendo a qualquer uma das diversas categorias anteriores, pelo modo como o som é produzido. Mas, pelo modo de tocar, há quem considere os instrumentos de teclas como uma categoria diferente. Dentre eles, veremos o órgão de tubo, órgão eletrônico e acordeon. O órgão é um instrumento musical tocado por meio de um ou mais manuais e uma pedaleira da família dos aerofones e teclas. O som é produzido pela passagem do vento, ar comprimido, através de tubos de metal e madeira. Os órgãos variam imensamente em tamanho, indo desde uma pequena caixa até a monumentais caixas do tamanho de casas. Os executantes deste instrumento chamam-se organistas e seus construtores organeiros. Etimologicamente, o termo órgão significa o instrumento. Trata-se, portanto, do instrumento por excelência, como primeiro conjunto, composto, organizador de sons, pelo que ao longo da história da música mereceu o epíteto de rei dos instrumentos. A organologia classifica o órgão como aerofone de teclas, pela passagem de ar comprimido em tubos de diferentes comprimentos e características. É, portanto, um instrumento de sopro, com a diferença de o ar não ser injetado pelo sopro humano, mas sob a forma de ar comprimido que, acumulado pelo fole, é reencaminhado para os tubos respectivos às notas e aos registros que se quer fazer soar. O órgão é um instrumento musical por excelência. Dadas as suas características acústicas e técnicas, o órgão é ideal para acompanhar vozes humanas, quer uma assembleia, um coro ou um cantor solista, como para tocar solo, dando um concerto ou substituindo uma orquestra. Por essa razão, o órgão adquiriu ao longo dos séculos uma forte índole sacra. Uma característica única é o fato de qualquer nota do órgão se poder manter
perpétua e ininterrupta enquanto se pressiona uma tecla. Por outro lado, o órgão é o único instrumento capaz de sustentar o canto maciço de uma grande assembleia. Contribui para tal feito a sua inigualável capacidade de simultaneamente proporcionar uma base harmônica, reforçar e sustentar a parte cantada, como ainda aumentar o brilho harmônico acima do registro vocal. O órgão é um dos instrumentos musicais mais antigos da tradição musical do Ocidente. Foi o primeiro instrumento de teclas. O antepassado do órgão é o hidráulos, ou órgão hidráulico, inventado no século III a.C. por um engenheiro grego responsável pelo cruzamento da flauta típica grega, o aulos, com o sistema hidráulico de injeção de ar comprimido nos tubos. As teclas da maioria dos órgãos antigos não eram tocadas à maneira moderna, mas severamente golpeadas. Tampouco elas se pareciam com as teclas que conhecemos. Assim, o órgão desde cedo deixou de ser simples, tornando-se uma das máquinas mais complexas da civilização. O órgão Hammond, desenvolvido nos anos 30, pretendia inicialmente imitar o som do órgão de tubos, mas ao desenvolver um timbre próprio, tornou-se objeto de culto durante muitos anos. Mais tarde, foram desenvolvidos vários modelos eletrônicos destinados ao entretenimento caseiro, tornando possível a uma só pessoa conduzir caseiramente o som de um grupo de vários instrumentos. Pelo que as inovações tecnológicas que o órgão sofreu a partir do momento que incorporou componentes eletrônicos desviaram o órgão da sua linha clássica, pois este deixou de ser um instrumento acústico e criaram uma diferenciação entre o chamado órgão eletrônico e o órgão propriamente dito, o órgão de tubos. O órgão é um instrumento de extremos: o maior, o mais sonoro, o mais grave, o mais agudo, o mais antigo, o mais novo e o mais complexo. Está também entre os menores, os mais íntimos, os mais modestos e os mais simples. Eletrônico é um instrumento musical destinado a substituir o órgão, mas cujo som é produzido integralmente através de meios eletrônicos. Os órgãos eletrônicos começaram a surgir na década de 1970, aproveitando as mesmas inovações que se iam aplicando ao sintetizador. Com o desenvolvimento da tecnologia, eles se foram tornando cada vez mais complexos, com possibilidades de imitação de vários instrumentos, e não apenas de órgãos, dotados de uma seção rítmica, e com o advento da tecnologia digital,
foram dotados de uma memória que permitiu que tivessem uma sessão com um arranjador e ou um sequenciador. O acordeão ou acordeon, também chamado sanfona e gaita, é um instrumento musical aerofone de origem alemã, composto por um fole, um diapasão e duas caixas harmônicas de madeira. Assim como seu parente próximo, a concertina, o acordeon é um orão de boca glorificado, no qual as palhetas são postas em vibração por foles retangulares. Acordeon vem do francês accordion, sanfona vem do grego sinfonia. Em 2700 a.C., foi inventado na China o instrumento musical denominado shenk, que é tocado até hoje. É uma espécie de órgão portátil tocado pelo sopro da boca. O shenk é um precursor do harmônico e do acordeon, pois foi o primeiro a ser idealizado e construído na família dos instrumentos de palheta. Este instrumento, depois, segundo a história, foi aperfeiçoado por um instrumento rudimentar de palheta livre, teclado e fole, ao qual, em virtude de ter 4 botões na parte da mão esquerda que, ao serem tocados com os dedos afundados, permitiam a obtenção do acorde, deu o nome de accordion, nome que ficou definitivamente ligado ao instrumento através de inúmeros aperfeiçoamentos. Mais tarde, com a escala cromática, o acordeon pôde produzir qualquer melodia ou harmonia e inúmeros fabricantes o aperfeiçoaram, colocando registros tanto na mão direita como na esquerda, para maior variedade de sons. O som do acordeon é criado quando o ar que está no fole passa por entre duas palhetas localizadas no chamado castelo, dentro do fole, que vibram mais grave ou agudo de acordo com a distância entre elas e seu tamanho. Quanto maior e mais distante, mais grave o som produzido. A maioria dos acordeons tem 4 vozes, que são diferentes oitavas para uma mesma tecla ou botão. Portanto, um acordeon de 4 vozes com o registro master pressionado, ao tocar um dó, na verdade são tocados 2 dós na oitava que pressionou. Um dó uma oitava acima e um dó na oitava abaixo. E isso é responsável pelo som único do acordeon. Aquele que toca acordeon é chamado de acordeonista.